Simone, como podemos lidar com a humilhação quando sofremos na infância ou adolescência? Eu até vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da infância. Agora, veja bem, essa pergunta é importante, né? Veja que a criança, ela é muito reprimida pelos pais, né? Ela é reprimida por quê? Porque os pais até gostariam que essa criança se manifestasse, que ela fosse ela mesma, que ela expressasse o ponto de vista, que ela nascesse querendo ser ela mesma, mas nós sabemos que não é o que acontece. Devido a esse processo de repressão, na hora que a criança ela se expressa, ela acaba dando muito trabalho para os adultos, e os adultos pressionam novamente, fazendo aquela criança encaixar de novo naquele padrão, porque os adultos não querem se incomodar com ser você mesmo. E aí, esse negócio da criança crescer sendo ela mesma vai dar muito trabalho. O que eu entendo que vai acontecer? O processo de humilhação, ele é uma das feridas, nesse caso das crianças, né? Às vezes a criança ela é humilhada por atitudes que ela tem. Eu tive até um exemplo onde eu fui humilhada na escola, né? Durante uma apresentação, eu fiz um comentário inadequado. Lógico, eu era criança, eu tinha 5 anos de idade, mas eu fiz um comentário e a professora me levou frente a todos os alunos, me expondo, repetindo aquela situação, me fazendo sentir muita vergonha. Entende? Então, isso foi um fato que me marcou. Então, é interessante. Como é que você faz esse processo de reciclagem, Eduardo? Eu entendo que quando nós vamos tomando um pouco mais de consciência a respeito das feridas que nós estamos sentindo, nós temos que iniciar a reciclagem do nosso ego. E o primeiro ponto é compreender que, certo ou errado, aquelas consciências naquele nível evolutivo, elas tinham o direito de pensar assim, equivocadamente, talvez por ignorância, talvez por desconhecimento, mas quando você trabalha isso, você está ressignificando o seu modo de pensar. Então, isso pode contribuir, isso pode ajudar muito. Está certo? Então, lembrem-se que o nosso ego, ele se recusa a admitir que todas as experiências penosas que nós passamos, que nós vivemos, que nós temos, que tem como objetivo nos mostrar que agimos de maneira igual, quem sabe lá no passadão, com nossos semelhantes, com as pessoas que conviveram conosco. Por isso, talvez, nós tenhamos que aprender alguma coisa, né? E lembrar, se não acha nada nessa existência, porque eu já atendi muitos casos de pessoas que você pesquisa, busca, procura, então, o que nós vamos exatamente tratar, né? O que nós vamos tratar naquela consciência? Está dentro de uma condição que ela apresenta nesta vida, e muitas vezes nós não encontramos isso nessa existência. Aí nós temos que ampliar a visão, ampliar o olhar. Por isso eu estou trazendo para vocês esta visão da consciência imortal. Então veja que depende só de você, né? Você já reparou que quando você acusa alguém de alguma coisa, esse mesmo alguém acaba acusando você da mesma coisa? Então, isso eu também concordo com a autora, que talvez seja um primeiro sinal de que se você acusa ela e ela devolve para você, pode ser que vocês tenham alguma coisa em comum, e aí teria lógica e sentido isso ter acontecido outrora, né? Em outros tempos. Está certo? Daí a importância de nós conseguirmos aprender a se conhecer e aprender a se autoaceitar. Tá certo? É isso que vai nos possibilitar vivenciar cada vez menos situações de dor, né? Tirar o drama. Você não precisa fazer drama. Por quê? Todos temos feridas emocionais. Todos. Então só depende de você decidir tomar as rédeas da sua vida, ser dono de uma vez por todas desse desenvolvimento, desse autocontrole, dessa autorregulação em relação ao seu próprio ego. Está certo? Claro que isso vai exigir de você uma boa dose, vamos dizer assim, de coragem,
para você auto-enfrentar, porque nós estamos mexendo aí com feridas, né? E muitas vezes isso pode doer muito, porque no momento que você ainda reconhece, você percebe que, opa, ali tem dor. E aí ela pode aumentar, ou se você estiver muito aberto e disposto a fazer esse processo de reciclagem, a virada com certeza ela é muito importante.